ver com pessoas que... Se você... tem pessoas que entram e saem dos Estados Unidos muitas vezes por ano. Okay. Por exemplo, eu acabei de receber uma notificação para eu comparecer numa audiência amanhã daqui a menos de 12 horas. É isso. Tem pessoas que pagam nos Estados Unidos $1.000 por ano para fazer um KSI prévio, para fazer um cadastramento e tal, e ter uma entrada num país em menos de 20 minutos. Esse brother aqui, esse meu segurança, demorou mais de 4 horas, demorou 4 horas e 20 para entrar nesse país. Se a hora dele valesse $500, se ele fosse um médico para fazer uma cirurgia, se ele fosse um artista, se ele fosse um jogador de futebol, quanto custaria essas 4 horas dele? Valia a pena para ele pagar 1.000 euros ou 500 euros claro. e passar por uma filinha rápida? Então não. É isso. Vou dar outro exemplo. Quantos anos você está esperando a análise do seu passaporte? 6 anos. É isso. Existem existem centenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que deram entrada nos últimos 6, 7, 8 anos de processo de nacionalidade, que a lei portuguesa reconhece, filhos e netos de portugueses, os descendentes lá dos judeus e tudo mais, que não tem o pedido analisado. Eu não tô falando vender passaporte, não. Eu tô falando pagar para o cara contratar alguém e dizer sim ou não. Cumprir a porra da lei de Portugal. Se passasse uma lei dessa e, sei lá, 300 mil pessoas pagassem 5.000 euros, seria quanto? Hein? Certo. O Portugal tá deixando arrecadar bilhões pela sua falta de eficiência, né? E se você botar isso no ouvido do primeiro-ministro, ele chega e vai ficar molhado. Ele vai ter a excitação de pensar no dinheiro, o que é que ele vai fazer com esse aumento arrecadatório, não é não? Você não acha não que os comunistas vão gostar dessa ideia? Mas eu acho que ainda assim isso não iria acontecer. O quê? Acho que ainda assim não iria acontecer. Ele ia ovular, eu quero agora, não é isso? Hein? Você acha que o político não ia gostar dessa ideia desse projeto, não? Eu acho que eles gostam de todas as formas que possam arrecadar. Arrecadar, né? É verdade. Mas ainda assim acho que também são cansados, têm preguiça. Tem que ser uma ideia muito mais fácil. Mas arrecadar dinheiro? Não, ganhar 5.000 reais para botar na frente na fila? Sim. Opa, sabes que eu digo isto? Porque há coisas que são tão óbvias que parece que davam mais dinheiro, mas eles também não mexem. Portanto, eu não sei. Por exemplo? Teria agora que pensar várias coisas, mas imagina isto. Tu estás a querer cativar pessoas para investir em construir casas, não é? A primeira coisa que tu irias pensar o que era? Bom, vou baixar aqui os impostos porque eu também vou arrecadar mais no fim. As pessoas vão construir casas, eu vou arrecadar mais. Nem isso fazem. Rapaz, quando eu estava aqui na época eleitoral e vi faixas prometendo redução e tabelamento de aluguéis. Rapaz, você vê um negócio desse, quem é maluco de comprar E se o cara não pagar, você tira fácil do seu imóvel? Mas não. Não, isso é uma ideia que, pronto, não faz grande sentido. Não existe propriedade privada nesse país. Agora, no Brasil é pior. Eu não sei se você acompanhou, mas recentemente teve um escândalo que ainda não tem números exatos. Tá entre 70 e 100 bilhões com B, de descontos ilegais em aposentados. O cara já é velho e tal, e começava a descontar coisas que não existia, que era pura corrupção, algum sindicato, uma associação que ele nunca se filiou, empréstimos bancários que o cara nunca pediu, e aí davam dinheiro ao cara e cobrava 3 vezes mais, porque eram juros assim exorbitantes. Uma pessoa num país desse vai confiar no sistema bancário? Para um banco fazer centenas de milhares, se não milhões de contratos ilegais e movimentar dezenas ou centenas de bilhões, significa que o banco é uma organização criminosa, não é isso? O banco e o governo são organizações criminosas, né? Pelo menos eles funcionam como organizações criminosas. Não tem como isso acontecer sem bandido na Previdência, como você chama aqui, na Previdência, não é isso? Sim, e não tem como acontecer. Não é o banco, não é alguém do banco ser criminoso, é o banco inteiro. É o compliance, o board, a estrutura inteira do banco ser criminosa, não é isso ou não? Ok? Não, isso é assustador. Mas você confia num banco desse? Você vai confiar na previdência dessa? Mas e agora repara que tu tens o pessoal mais à esquerda, tipo, imagina um comunista, a dizer que a banca é corrupta de direita. Ou que está a banca portuguesa foi criada pela Revolução. Os únicos ricos nesse país são descendentes da Revolução. Todo mundo sabe disso. Pois. É mentira o que eu tô dizendo? Mas a questão é que a comunicação que é passada é dessa forma. Que a banca está sempre associada ao capitalista. Quem são os donos do Jerônimo Martins? São pessoas que estão em Portugal há séculos ou são filhos da Revolução? É verdade. O quê? É verdade. Não, mas lá está. Isso, quando não é esquema de corrupção, como o Banco Espírito Santo, a Telefônica, não é isso? Certo. Mas Portugal Telecom, não é isso? Exatamente. Isso não é mais antigo. Mas não deu? E quebrou a corrupção. Deu. Inclusive com a mão de Lula no meio, não é isso? Pois, essa parte. Não, mas é que as pessoas depois estão sempre a associar a isso. Imagina quem vive em Portugal. Associa. O BES teve este problema e associa sempre, lá está, que as empresas são todas iguais, é tudo do mesmo estilo e uma coisa não tem nada a ver com outra. O sistema bancário do Fiat, o sistema bancário satânico, o sistema bancário de moedas fiduciárias, ele é mais vinculado à lei do que qualquer policial. Seja Polícia de Segurança, PSP, GNR, Judiciária. Um policial tem muito mais discricionariedade, tem muito mais liberdade no agir do que um banqueiro.
O banqueiro só pode fazer exatamente o que é autorizado por lei. Nesse aspecto, um banco é a antítese do capitalismo. Um banco estatal, um banco regulado por um Estado, ele é muito mais um órgão público do que uma empresa, não é isso? Claro. Ele faz algo que não está autorizado por lei? Não. Mas depois lá está, como também o Estado coloca dinheiro nos bancos, percebes? Há ali. Mas lá está, é o que eu digo, isso é o Estado grande. Não, inclusive você. Estado grande. Você é contra banco? Eu não tenho nenhum centavo em banco. Meu saldo em bancos é menos 300 mil reais. Não tenho nada em banco. Nada. Nenhum juiz vai tomar nada. Né? Nem a esposa adulta era filho bastardo. É Bitcoin, velho. Se você tiver seu saldo em Bitcoin autocustódia, ninguém vai lhe tomar nada, não é isso? Certo. É um facto. Não, se você conseguir manter, se você estiver disposto a morrer, não é isso? Sim. Mas também a pessoa também não leva nada. Nem tu nem Se ela. você morrer, né? Se você conseguir quebrar você, mutilação e tal. Exatamente. Que? Sim, é verdade. É o único edge do sistema neste momento. Lá está, eu olho para o Bitcoin dessa forma. É um edge. Eu não consigo viver sem sociedade como ela é. Portanto, eu tenho que viver na sociedade, tenho que ter uma parte que é aqui, mas tenho que ter um edge que garanta algo que é mesmo meu. E foi aí quando eu descobri Bitcoin, foi exatamente dessa forma que eu percebi, do género, uau, eu tenho uma oportunidade de ter algo que realmente é meu. Para vocês, o juro negativo é menos cruel. Porque a emissão da base aqui é baixa. Vocês têm um retorno menor do que a emissão da base, mas a diferença é pequena. O europeu é diluído a riqueza dele 3, 4% ao ano. Teve anos das pandemias e tal que realmente tem uma porradinha. 10, 20, mas não é o normal. Não. Normalmente aqui os caras emitem 6, 7% mais euros e você no banco consegue 2, 3, não é isso? Que é uma completa injustiça. O problema é que no Brasil você consegue no banco 10 e eles imprimem 25. Aí o cara é destruído 15% ao ano. Tipo assim, é muito mais óbvio pro brasileiro completamente. O prejuízo pela senhoriagem, que é o poder da emissão da moeda, regime de juro negativo. Inflação. Inflação não é índice de preço. Inflação é o aumento da base monetária. Pesquisa o M2 do dólar. O M2 do dólar bate 70, 80, 90 anos com o SP500. O SP500 ele só faz ficar no 0 a 0 na emissão da base. Isso se você não pagar taxas, se você não for roubado, se você não considerar perda de liquidez, se você botar no papel prêmio de liquidez, você perdeu riqueza tão empacado ali. Tu a partir de 2000 perdeste. O S&P perdeu sempre. A partir de 2000. O regime, renda fixa e renda variável, perda fixa e perda variável, coisas passivas no mundo inteiro, depois de 2008, que o quantitative easing é o tabelamento de juro negativo. E o tabelamento de juros negativo só funciona com o governo imprimindo uma cacetada de dinheiro para comprar ativos, para reduzir o yield e não permitir que o cara tenha yield em porra nenhuma. Claro. É por isso que explodiu o valor de imóveis, explodiu o valor da zorra toda, não é isso? Mas lá sabe porquê? Porque sofremos daquele problema de qualquer pessoa pede dívida, contrai dívida e usa isso para continuar a alavancar a sociedade. Hoje em dia, a maioria dos países do mundo, ou todos, né, que tem moeda fiduciária, os caras mais ricos não foi com capital próprio. Foi com dívida. A Amazon, todos esses caras aí só existiram, como é Magnificent Seven, só existiram com dívida de graça subsidiada. Nunca existiria nada disso. Nunca existiria OnlyFans. Nunca existiria Tinder, nada disso sem juro negativo, bicho. Claro, isso é lógico. Inclusive, existe uma correlação entre a moralidade das famílias e das pessoas e a moeda que elas usam. Se você usar uma moeda que não tem capacidade de reter valor, você tem uma motivação, mesmo inconsciente, de consumir e gastar mais rápido do que de poupar. Isso faz uma diferença brutal. As sociedades que adotaram a prata em relação ao cobre se tornaram mais ricas e mais morais. O ápice moral, o ápice de invenção de tudo mais da nossa sociedade foi o século XIX, foi o gold standard, foi o padrão ouro. Porque você não precisava investir seu dinheiro e nem gastar. Se você guardasse, você poderia consumir mais no futuro. Então famílias estruturadas passavam a valer a pena. Meu irmão, se eu não tenho uma oportunidade na rua de aumentar meu dinheiro, eu vou botar filho, vou aumentar minha família, não é isso? Vou aumentar minha educação. Claro. Mas lá está, isso foi a maneira que os governos tiveram, eles tinham que se desprender do padrão ouro, porque senão não ganhavam eleições, não se elegiam, não conseguiam. Não faziam guerras mundiais para exterminar a juventude. Também. Mas o ser humano vai sempre precisar de conflito, não é? Mesmo que não existisse moeda fiduciária, eu acho que ia haver guerras na mesma. Mas não a escala que houve. Não existia ouro no mundo para pagar o que fizeram na Segunda Guerra Mundial. Sim. Tipo, a Primeira Guerra Mundial acabaria no primeiro ano. Aliás, o livro que tu tens do Keynes a discutir com o Hayek é muito giro por causa disso, né? Eles estão naquele dilema de, então, mas como é que conseguimos resolver o problema agora da pós-Segunda Guerra, ou seja, na Segunda Guerra Mundial, como é que nós resolvemos isto para financiar os Estados, não é? E Keynes acabou por levar a dele avante. Não é? Quantos filhos Keynes teve? Lá está, foi como tu disseste. Eu não sabia. Órgão excretor não reproduz, não é isso? Já tens filhos. Naquela época, homossexual não podia adotar, não é isso? Aqui já pode, não é isso? Naquela época, homossexual não podia adotar, senão ele era capaz de pegar uns 4 adolescentes, não é ele depois também teve uma doença grave, não foi? AIDS? Não tinha naquela época, não.
AIDS não tinha naquela época. Tinha ideia que ele tinha tido uma doença. Inclusive, uma coisa que eu discuti com o Ryan, que ele ficou dizendo que só tinha AIDS homossexual. Isso é uma grande injustiça. Não sei se você assistiu esse episódio. Vi. Isso não é verdade, não. Eu, inclusive, conheço pessoas. Eu conheço um cara, quem mora na federação, lembra de Abel, que era um guardador de carro lá. Abel pegou AIDS, ele tinha um problema com mãe, com relação com mãe. Ele disse que só sentia prazer em amamentar e pagava as prostitutas que engravidavam pra ficar amamentando nas mulheres e morreu de AIDS. Ele disse que nunca penetrou uma mulher. Engraçado. Inclusive, essa relação de ama de leite, que era uma relação sagrada em nossa sociedade por milhares de anos, hoje é crime no Brasil. Você pode vender seu próprio leite? Você pode vender seu sêmen em Portugal? Não, tem que ser uma doação, não é? Nem o seu sêmen não pertence a você. Nem o leite que sai da teta da mulher não é dela. Nem o sêmen que sai de você não é seu. O seu sangue não é seu. E o Bitcoin é. É verdade. É quase como uma questão de tudo o que nós fazemos e que... Pá, eu dou sempre aquele exemplo. As pessoas dizem, mas eu gosto do imobiliário, gosto de comprar umas casas e tal. Pois, mas isso, se tiveres um governo autoritário, chega aqui e expropria tudo, já não é teu. É um exemplo. Mas ele expropria. Todo ano ele expropria um pouquinho. Mas é isso que eu estou a dizer. Mas imagina... Ele só não mata. Não, mas ele vai tirando seu sangue. Exatamente. Ele vai lá no cordeiro, espera nascer de novo. Vai sendo... Quem acabou com a escravidão foi a máquina a vapor. Agora é mais econômico fazer assim. O problema é que o Estado chegou num ponto que o Estado português tá fazendo com que a própria população se extingua. E aí tá precisando de outros escravos, não é isso? Ok. Mas não achas que eles vão ter sorte? Porque o capitalismo... Os governos, o capitalismo vai-lhes dar a robótica. A robótica, como a criptografia, pode ser usada por nós ou por eles. Depende de quem usar. Exato. A questão é a seguinte. Quem é mais dinâmico para usar novas tecnologias? O ambiente privado ou público? Nem vale a pena responder. É muito óbvio. Você lembra do Dick Tracy da Disney? Certo. Qual era a arma do Dick Tracy? Uma Thompson calibre 45, aquela que parece uma lata de goiaba. Você lembra disso aí? Quando é que foi a lei seca? Sabe quando é que o exército americano adotou aquela arma? 15 anos depois, não é isso? Ok. Isso é um excelente exemplo, né? Certo. Uma arma criada pro exército. O exército só foi adotar, tipo, 15 anos depois do vagabundo, né? Certo. Quem é mais avesso ao risco? Governos ou... Não, geralmente o crime adota primeiro, aí depois empresas privadas e o Estado por último, não é isso? Completamente. Sim, não, nós é que somos sempre o teste de tudo. O privado agora, é que... arrisca o governo americano fazer reserva de Bitcoin antes das empresas portuguesas, né? Não, mas isso vai ser óbvio. Eu acho que a Europa está... Não sei se concordas comigo, mas imagina, antes do Covid eu achava que a Europa estava numa espiral em que se calhar ia demorar 50 anos para ter problemas graves. Depois do Covid eu acho que está muito rápido. Eu não sei, mas que... Acho que o problema não foi o Covid, não foi a guerra. A guerra desindustrializou a Alemanha. Eu concordo totalmente. Ninguém nunca mais vai gastar 1 trilhão de euros para fazer outra tubulação, né? Para ser destruída com ataque terrorista. Acabou. Concordo. Gás grátis, energia grátis aqui, acabou. Nunca mais, velho. Concordo totalmente. Mas lá está, eu penso que as pessoas ficaram muito estranhas depois da pandemia. E a guerra piorou. Tudo piorou. O que é que melhorou depois da pandemia? Olha, muito mais inflação de moeda, as pessoas perderam muito mais poder de compra, por isso é que as pessoas dizem, mas os ativos estão a valorizar muito. Claro que estão a valorizar. Não foram eles que valorizaram, a moeda desvalorizou tanto. Ele imprime 3 vezes a moeda, triplica o valor do imóvel e você tem que pagar imposto sobre o pinto da base. Exatamente. Mas você não está pagando imposto de renda sobre renda, isso não é renda, isso é correção monetária. É, bicho. Exatamente. Claro que depois eles vão dizer, então mas como é que tu resolvias o problema da pandemia? Sem imprimir dinheiro. Como é que foi? A maioria dos homens da minha família em Ponte de Lima morreram da gripe espanhola. Na sua família morreu gente na gripe espanhola? Que eu saiba, não. O presidente do Brasil morreu. Morreu entre 2% e 3% da população mundial em 1 ano e meio. Morreu mais gente de gripe espanhola ou de Covid? Teve vacina da gripe espanhola? O que se fez? Porra nenhuma. Não é isso? E muitos países fizeram assim. Porra nenhuma. E o mundo voltou ao normal em 18 meses. Ou seja, tínhamos que aceitar. As pessoas, quem quisesse tirar licença ou largar o emprego, tirava a licença. Quem quisesse trabalhar, trabalhasse, não é isso? Okay. Cada pessoa... o principal artigo de todas as ciências sociais. Isso foi muito perigoso, foi. O problema do uso do conhecimento humano do Hayek também, não é isso? Ele tem 8 páginas. Ele é uma refutação geral. Tem 4 refutações gerais do socialismo, não é isso? Tem a do Mises, do planejamento central. Não é isso? Não tem cada um, von Bauer, que tem cada um, não é isso? Okay. Do Menger. E tem a refutação geral do Mises, do Hayek. A refutação geral do Hayek é a incapacidade da gente de dizer o que é melhor pro outro. Uhum. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, você pagaria pra ser sodomizado, pro cara entender que tem gente que paga travesti pra comer ele, né? Você entende que você não consegue dizer o que é melhor pro outro, né? Claro. É isso. É individual. Você não sabe o que é melhor pra você daqui a 1 ano. Verdade. Não sei se quer pra amanhã. Mas talvez daqui a 1 ano você seja diabético e você não coma as coisas que você prefere comer, né? Verdade.
É isso. Se você não sabe o que é melhor pra você daqui a um ano, como é que você... Quem é que vai saber, não é? Não, você vai dizer do outro. Claro. Verdade, Eu não sei o que é melhor pra cada um. Agora, nós não fomos livres pra escolher. Quando as pessoas são livres pra escolher, elas buscam o melhor caminho pra elas. E se não escolherem, elas ainda ganham aprendendo. As pessoas aprendem pelo erro, não é isso? Se Sim, você não é livre pra errar, você não aprende pelo erro, não é isso? Isso é verdade, isso também é verdade.